meu amigo, nos jogos das 6h30 aqui, 2 resultados envolvendo times que estão na Libertadores neste meio de semana. E tem jogos difíceis, hein? São Paulo perdeu para o Internacional de 3-1 no Morumbi. E olha, em alguns momentos ali o Internacional amassou o São Paulo. De novo o São Paulo passando por isso. Vamos falar sobre esse jogo. Vamos falar também sobre a vitória do Grêmio. O Grêmio ganhou do Flamengo, 3-2, um time bem descaracterizado ali do Flamengo. Uma derrota que também pode impactar na semana. Protegidos e poupados, os jogadores principais ali do Flamengo nem viajaram. A gente vai falar sobre isso também, sobre a vitória do Palmeiras sobre o Vasco por 1-0. A briga pelo título tá entre Vasco, não, tá entre Palmeiras, tá entre Botafogo, Fortaleza. Será que o Flamengo saiu dessa briga com o resultado de hoje? Todos esses assuntos com o Jean Oddi, com a Mari Pereira e com o Pedro Ivo Almeida daqui a pouquinho. Intervalo muito rápido e a gente volta já já. 3-2, que deixa a situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro bem complicadinha, porque fica a 11 pontos do Botafogo, um jogo a menos, né? Mas fica a 11 pontos nesse momento do líder Botafogo, que venceu ontem o Fluminense por 1-0. Mas o pessoal não está muito preocupado, né, Pedro Ivo, com o Campeonato Brasileiro. A preocupação de Flamengo e São Paulo é o meio da semana. É o São Paulo que precisa vencer o Botafogo, seja no tempo normal ou nos pênaltis, para passar na Libertadores. E um Flamengo que precisa reverter o quadro contra o Peñarol no Uruguai. Aí eu te pergunto, das duas derrotas, qual tem mais impacto aí no meio de semana? Tudo bem contigo? Tudo bem. Tudo jóia. Beijo pra você, Mari, Jean, foi de esporte estar com a gente, é de São Paulo. Para mim é de São Paulo porque algumas peças ali vão estar em campo muito provavelmente no meio de semana. Algumas peças que a torcida quer ver um pouco mais. Algumas situações que não dependem exatamente de encaixe de peças, né? Que São Paulo erra. O São Paulo é pressionado hoje contra o Inter por questões sistemáticas que apresentaram problemas também contra o Botafogo. Você acha que minimamente você vai ter algum encaixe? Você vai ter talvez com a bola um Lucas e o Luciano funcionando melhor? Até teve um indício, ele disse no início, está jogando para jogar, que deve participar ativamente do jogo contra o Peñarol em Montevideo, ficou no Rio treinando, e você pode falar que o 3-2 para o Grêmio não necessariamente foi algo que você olha e fala, deu tudo errado para o Flamengo, hoje o Flamengo não acertou nada. Teve um jogador expulso também, né? Até a expulsão do Carlinhos, eu não gosto muito dessa coisa de falar que a expulsão decide o jogo e tal, mas até a expulsão do Carlinhos foi injusto, era um Flamengo muito superior no primeiro tempo, era um Flamengo que volta melhor no segundo tempo, aí tem uma lambança geral, você pode escolher por ali, tem o Alan, sabe, tem lambança do outro lado do Wesley, tem o Matheus Cunha que não teve um bom jogo. Esse erro sistemático dá o gol ali ao Grêmio, faz o gol do Grêmio. E a partir dali, com um homem a menos e com esse gol, coisa de 2 minutos, todo o desenho do jogo muda. Um desenho que era até favorável, o Flamengo jogava melhor. Tivesse finalizado melhor no primeiro tempo, teria feito mais gols. Só que tudo isso aí não necessariamente vai entrar em campo. Quem jogou mal não entra em campo, quem jogou bem não entra em campo. O goleiro que falhou não deve ser o titular, não será o titular na quinta-feira. É só o Tite na beira do campo, que é o mesmo personagem. Então você deve carregar muito pouco para o confronto em Montevideo. São Paulo acho que você carrega mais um pouco. E carrega também uma questão de confiança, que o time titular não funciona. Os pilares que não funcionaram contra o Botafogo, de Luciano e Lucas, também não funcionaram durante a maior parte do tempo hoje, só no iniciozinho ali. O fator casa, que hoje poderia ter servido de alguma coisa também, parece que não tomou conhecimento o Inter ali quando resolveu ser melhor, quando trocou, quando inverteu, quando se posicionou um pouco mais no campo do Botafogo. Oportunidade de compartilhar aqui essa mesa com você, primeira vez, seja super bem-vinda, super bem-vinda. Aí eu te pergunto, vamos lá, nessa linha mesmo, né? Quem fica com mais interrogações? Me parece que realmente é o Zubeldia, né? O Tite, eu acho que ele tem uma interrogação que a gente vai falar daqui a pouco, que se chama Gabigol. Pois é, bom, primeiro, boa noite, amigos, Jean, William querido, Pedro, fã de esportes que nos acompanha, é um prazer estar aqui. Eu fico na dúvida, para ser bem sincera, assim, quem que fica com essa interrogação depois dessa rodada, porque a avaliação em cima do Flamengo ela é muito difícil de fato, né, de você fazer, porque, a meu ver, ou também na ideia da comissão, talvez um jogo que você pouco vai aproveitar, pensando na partida de Libertadores. Para mim, dúvida do Zubeldia, eu não sei se necessariamente as peças, né? Se a gente pensa no Luciano voltando no time, se ele ainda mantém essa dúvida, ou talvez uma questão de estratégia naquele jogo de ida contra o Botafogo que possa ter funcionado, porque ele traz uma oportunidade, né, para defender ainda. Mas o Luciano falou no intervalo que faltou o São Paulo ter posse de bola. E não foi isso, né? Porque o São Paulo termina quase com 70% ali de posse de bola. O do Carlinhos, como você dá oportunidade para jovens jogadores, enfim, tem vários atletas que têm muito respeito pela camisa, né? Então, a energia do Flamengo realmente me chamou muita atenção. Tinha tudo para dar certo, porque é um Grêmio que sofre muito. Sim. Sofre
diversas finalizações. A gente vai falar sobre isso inclusive também. Com a mais. Inclusive com a mais, exatamente. Mas ainda assim o Flamengo não conseguiu ter esse resultado e para mim parte muito mais de uma pressão por resultados do que necessariamente sobre as peças que o Tite hoje observou. O Flamengo hoje teve gol do Felipe Tereza, alguém conhece? Participou da conquista do Mundial Sub-20 lá contra o Olympiacos, Maracanã, time do Felipe Luiz. Se você pegar o banco de reservas hoje do Flamengo, realmente, quem não é torcedor do Flamengo, né? Acho que até torcedor do Flamengo tem dificuldade para identificar quem é que faz com a posição e tal. O Flamengo escolheu que esse jogo era bem menos importante que tudo. Escolheu. E aí, Jean, tá pior para quem? Para o São Paulo ou para o Flamengo? As dúvidas são maiores para o lado do Zubeldia ou para o lado do Tite? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite para todos e bem-vinda, Mari. Obrigada. Também primeiro linha de passe que eu faço com... Não é a sua estreia, mas é a primeira que fazemos juntos, então bem-vinda. Cara, eu acho assim, tudo bem, nós estamos fazendo a pergunta com o foco na Libertadores. Estamos fazendo a pergunta olhando para o meio de semana e para o que pode acontecer na competição sul-americana. E aí, primeiro que eu acho que assim, a partir do momento que as duas equipes resolvem poupar o Flamengo de maneira mais radical, o São Paulo menos radical, mas poupando bastante também, poupando muito. Mas entrou bastante gente no segundo tempo, né? Mas entrou bastante gente no segundo tempo. Eu acho que o próprio fato de poupar, eu já não sei o quanto a gente pode atribuir de diferença para os jogos ou para os confrontos do meio de semana, né? Se alguém tivesse jogado com o time completo, aí a gente poderia responder do ponto de vista físico. Fala, quem sofre mais com essa derrota é o São Paulo. A derrota do Flamengo, que jogou muito melhor que o São Paulo, né? É bom que se diga. E aí é bom só a gente falar dos vencedores também, porque eu acho que o Inter jogou uma bela partida, né? O Inter com pegou essa elevador na no campeonato. Sim. O Inter, se vencer os jogos que tem a menos, o Inter entra no G4 do Campeonato Brasileiro. O Inter atravessa um bom momento. Então o Inter é um adversário complicado, mostrou isso hoje contra o São Paulo, e acho que temos que falar muito do mérito do Internacional também. Porém, já que estamos discutindo São Paulo e Flamengo, porque são dois times que vão jogar pela Libertadores no meio de semana, eu acho que, primeiro, o São Paulo jogou menos do que o Flamengo. Sim. O Flamengo, com todas as mudanças que fez, com todas as alterações que fez, não fez uma partida ruim. E, de fato, a partida muda depois da expulsão do Carlinhos, do ponto de vista de rendimento do Flamengo. Então, eu acho que o Flamengo jogou melhor do que o São Paulo, porém, eu acho que a derrota... E aí, estou esquecendo Libertadores, tá? A derrota ela é muito mais significativa para o Flamengo. Porque o Flamengo, esse negócio de deixar o Campeonato Brasileiro completamente de lado, ainda mais para um time como o Flamengo, para um clube como o Flamengo, com um elenco como o do Flamengo... Eu acho muito discutível. E agora, é o que você falou, o Flamengo está nesse momento a 11 pontos do Botafogo, pode ficar a 8 se vencer o jogo que tem a menos. Está a 8 pontos do Palmeiras, pode ficar a 5 se vencer o jogo que tem a menos. E aí é muito difícil você imaginar Botafogo e Palmeiras, com as atuações que vem tendo, com os jogos que estão fazendo, perderem tantos pontos assim, ambos, para permitir ao Flamengo brigar pelo título brasileiro. Então, não vou dizer que é impossível, mas virou muito improvável o título brasileiro do Flamengo mais uma vez. E por isso, para mim, a derrota de hoje, embora o Flamengo tenha jogado mais do que o São Paulo, a derrota de hoje ela pesa mais para o Flamengo. Não estou olhando para a Libertadores, estou olhando para o Campeonato Brasileiro. Mas, Jean, eu tenho uma dúvida. A partir do momento que o Flamengo, na sexta-feira, escolhe anunciar que ele deixou 12 jogadores no Rio, né? 11 mais 12 com o Gabriel até 13, porque ele não cita o Gabriel ali na lista. A derrota institucional para mim do Flamengo já vem na sexta-feira, que é quando o Flamengo virou, por conta do que não se faz em campo em outras competições, por conta de falta de competência em outras competições, quinta-feira virou a tábua de salvação de um ano que pode começar a pegar a ladeira abaixo ali, e aí vai impactar em Brasileiro, vai impactar em Copa do Brasil, vai impactar naquele fica do Tite, que vai acontecer se ele não passa do Penharol. Eu acho que ali, para mim, a coisa já meio que já tirou todo um peso de uma derrota hoje. Quer dizer que, assim, já houve uma escolha de abrir mão do Brasileiro na hora que você escala o time que escalou quando hoje? Você sabe Flamengo da saída da briga, ela vem muito mais na sexta-feira, quando senta a comissão e decide, inclusive dá publicidade a isso, né? Que nem sempre é comum no Flamengo quem vai viajar, quem não vai. Olha, esses 12 jogadores aqui, os 11 que começaram jogando, mais o Léo Ortiz e mais o Gabriel que treina hoje, vai ficar à disposição para aqui. Esse é foco total. Só o que interessa aqui essa semana é o jogo do Penharol. Então, eu acho que ali
já veio o impacto. Hoje foi muito mais uma esteira que, se você parar para analisar friamente, o cara que pegou o celular agora, olhou aí, 3-2, sabia que ia perder porque era reserva. Então, ele não sabe o que foi o jogo. O jogo foi muito interessante. Então, mas esse é meu ponto. Quando o senhor Lohan, Matheus Gonçalves, primeiro tempo. Então, assim, eu acho que o placar em si, os 3 pontos que não vieram, ele vai impactar menos em uma decisão que ela já veio... sabe? Tudo bem. Problemática já de sexta-feira. Você está dizendo, o Flamengo abriu mão do título brasileiro quando ele faz a decisão, toma a decisão que tomou. Porém, olhando para o que foi o jogo... Faltava confirmar também. Eu acho que enfim, o Flamengo teria condições de vencer. De fato, o Flamengo não jogou pior que o Grêmio. Tá? Eu elogiei o Internacional, acho que ao Grêmio não cabem tantos elogios assim pela partida que fez contra um Flamengo que era mais fraco do que o São Paulo, por exemplo, que entrou em campo hoje com o Luciano, com o Lucas e tudo mais. Então, eu acho que cabem muito mais elogios ao Internacional do que ao Grêmio. E por isso, assim, o Flamengo, apesar dessa decisão, dessa escolha, poderia ter vencido e de alguma maneira se mantido, ainda que não como favorito como candidato ao título brasileiro. Eu acho que quando a gente observa, é interessante isso que o Pedro faz, que o Flamengo realmente não tem essa postura, né, de anunciar, tantos jogadores não foram relacionados, enfim, um trabalho mais específico. Para mim, isso toma uma linha de talvez uma necessidade de dar uma resposta para a torcida, e isso vem também da coletiva do Tite anterior, né, quando ele faz promessas de que o gol vai acontecer lá, de que as coisas vão acontecer. A gente vai fazer lá. Exatamente. E é o Flamengo numa sequência cravando situações ali, né? Então, se você tem a possibilidade de ter o Gabriel de volta, é o Flamengo recalculando a rota ali, quando até então não precisa do Gabriel, mas agora precisa do Gabriel. Então, para mim, é um Flamengo que ele vai tomando algumas decisões à medida que ele vai entendendo o termômetro da torcida. E aí, para mim, ele vai dando esses recados. Eu acho que, em termos de expectativa, se dá errado para os dois na quarta e na quinta, é pior para o Flamengo. Porque o São Paulo, vamos lá, o São Paulo tinha expectativa de título no Campeonato Brasileiro? Não. Mesmo com a derrota de hoje, mesmo não jogando bem, mesmo em alguns momentos o Inter colocando o São Paulo nas cordas e a preocupação do São Paulino com o momento do São Paulo, que a gente vai falar sobre isso, o São Paulo, se ele eliminar, tem uma frustração, é triste, é ruim, podia e tal, etc. Vai ter um monte de gente arrumando culpados, etc. Só que o São Paulo ele permanece no Campeonato Brasileiro naquilo que era o objetivo dele, que era a vaga para a Libertadores. Ninguém estava mais... o Flamengo não. A exigência do Flamengo era maior. O Flamengo, se ele sai da Libertadores, ele além de não ter mais a Libertadores, ele praticamente não tem mais o Brasileiro. Ele tem a Copa do Brasil, assim. Então isso poderia de alguma maneira fazer... Bom, mas é o menos importante dos três. Claro, né? claro. E acho que, de fato, para o Flamengo, com o elenco que o Flamengo tinha no começo da temporada, talvez a gente só possa afirmar isso para o Flamengo, né? Por tudo que o Flamengo já ganhou e pelo elenco que o Flamengo tinha no começo da temporada, é verdade que não tem mais, talvez só para o Flamengo vencer apenas a Copa do Brasil seja pouco. Mas... Pega os outros 3, né? Mas nessa comparação, assim... Aí hoje, assim, de qualquer maneira, é uma diferença considerável você ainda poder ser campeão da Copa do Brasil e você não poder mais ser campeão de nada, ainda que eu esteja plenamente de acordo com você em relação ao São Paulo, o atual campeão da Copa do Brasil, a expectativa de título, até pelo que são Flamengo, Botafogo, Palmeiras, o próprio Atlético com o elenco que tem, talvez o Inter que a gente imaginava, né? Exato. No começo da temporada a expectativa do São Paulo não fosse tão grande. Mas olha, são discussões que cabem, porque não é uma coisa tão simples de você responder. Claro que se a gente for falar de técnico, aí é muito fácil, apesar dos dedos apontados para o Zubeldia. Hoje tem umas cornetas fortes para o Zubeldia por aí. Depois da Copa do Brasil também não foram poucos, mas em relação a técnico, acho que não cabe muita dúvida que a paulada vai ser muito maior em cima do Tite do que do Zubeldia se os dois caírem no meio de semana. Até porque, por mais que São Paulo jogue em casa, enfim, é o Botafogo. Então, e o Flamengo seria uma eliminação para o Penharol, depois de uma eliminação para o Olímpia o ano passado. É tudo que se carrega, né? O Flamengo vem de um 2023 que não ganhou nada. E o Flamengo está em um 2024 que, por mais que a gente bata nessa tecla do estar vivo em X competições, no Brasileiro ele parece não querer estar vivo. Na Copa do Brasil depende do que aconteceu, o desdobramento da Libertadores. Na Libertadores ele não conseguiu nem fazer uma vantagem, pelo contrário, ele tem que reverter uma desvantagem em Montevidéu. Então, acho que tudo isso é pesado porque é o primeiro trabalho do técnico que comandou um Brasil numa Copa,
É um elenco que a cada momento tem uma dificuldade, você contrata um lateral de seleção, você contrata um cara de Premier League, a todo momento você tem armas e subsídios ali para virar e falar, não, tá, parece que vai complicar, mas eu estou te dando mais. Você dá mais. Nos outros clubes você tira, você perde, você tem problema. Ainda que o Flamengo tenha muitos problemas com lesão, tudo que vem de lesão tem uma reposição. E Flamengo, cada reposição... O que o Flamengo não pensa muito é em montagem de elenco, mas reposição para lesão e gastar dinheiro, eles são bons. Isso aí eles fazem rapidinho. Agora, quando você montar, pensar, planejar, e aí você deu um departamento de futebol na mão do Tite. Porque você precisava também, politicamente, chegar num ano de eleição forte. E o Tite tem tamanho para isso. E a coisa parece que não acontece. Você olha para o brasileiro, não está acontecendo. Você olha para a Libertadores, você tem uma possível eliminação. Não é errado falar em possível eliminação na quinta, pelo placar de jogo da ida. Você olha para a Copa do Brasil, você tem desconfiança. Então, de 2023 para 2024, dando tempo de trabalho, dando peça e com muita grana, você tem pouco para contar ainda. Então, por isso que é o que o Jean fala. A paulada é maior. Você vira para o São Paulo, é reconstrução, é o técnico que a CBF tirou, é peça que você perdeu, é dificuldade no mercado, quem você contratou, mas tem um monte de coisa que você pode enumerar para indicar ali que a coisa é mais difícil. Mas eu acho que também pesa muito pouco na análise passional. Eu sei que você falou do pessoal já marretando o Zubeldia, mas muito também você sabe. Da derrota. A derrota de hoje ela faz o tom subir, né? A língua fica mais afiada. Mas se você fizer um balanço, você vai ser eliminado pelo Botafogo na Libertadores. O Botafogo está jogando de bola até aqui, sim, talvez você seja eliminado pelo provável campeão ou provável finalista. Sim. Entendeu? O que acontece é que talvez essa derrota de hoje, pegando só o resultado que o João fala de projeção para o brasileiro, aí pesa também no frio ali dos números. Uma derrota em casa para o Inter, que é alguém que vai ficar no seu cangote agora, fazendo jogos que faltam e tudo mais, você nem pontuando. Só repetindo, o Inter vencendo os dois jogos que tem... Dois jogos tem a menos em relação ao Flamengo, 3 em relação a outros, ele entra no G4. Sim. Ele passa não apenas o São Paulo, mas ele passa também o Flamengo. E hoje é um Inter que joga bem e que enfim, tem essa possibilidade, está numa sequência positiva. Então, falar do Inter ganhar todos os jogos que pareciam um absurdo num determinado momento da temporada, hoje não é tão absurdo assim. Então, o Inter pode, inclusive, tirar os dois times dos quais a gente está falando do G4. Uma vitória ou um empate, ele já tira o São Paulo. E aí vai pesar tem 2 jogos a menos que o São Paulo, é isso aí. O resultado de hoje. Então, tem muito da régua. A conta, o debate, ele não deu uma resposta exata, né? Eu falei São Paulo, a Mari ponderou para os dois lados, acho bom. O Jean falou a questão. Não tem uma resposta exata. Acho que tudo envolve o contexto. Como o São Paulo pode vir a ser eliminado, como o Flamengo pode se classificar ou vir a ser eliminado, que vai ser o meio de semana. São Paulo passa pelo Botafogo, a jornada sabe de outro time que joga mais bola. O peso do jogo do brasileiro no próximo final de semana, ele vai lá para baixo. Ele vira quase que uma recuperação da batalha do meio de semana. Não, e as construções dos caminhos também levam a crer que o peso vai ser muito maior para o Flamengo, né? Porque, friamente, é exatamente isso. Uma eliminação para o Botafogo. A maneira como a eliminação aconteceu para o Atlético Mineiro, que também, início de temporada, entrava ali num top 4, talvez, né? De brigar por títulos. Agora, o Flamengo, ele parte já de uma régua muito alta imposta pela diretoria, então, independentemente do técnico que chega e ganha título, ela vai trocar, talvez, na temporada seguinte. Isso acontece com o Dorival e ela vai sempre subindo essa régua. E aí a construção foi exatamente essa, porque ela parte das questões internas, ela parte, talvez, de um Tite que não tem parte da torcida ao lado dele, ela parte das lesões, de como a diretoria vai muito firme em busca de reforços e sempre colocando a régua lá em cima, como se esse reforço que ela traz de uma Premier League ou, enfim, da América do Sul, ele fosse chegar hoje e amanhã ele já é o substituto perfeito para o cara que machucou. Então, os caminhos traçados, eles realmente levam ao Flamengo que, se a eliminação vem para o Peñarol, você volta várias partidas em que o Flamengo não conseguiu desempenhar. Por isso que eu falo, a energia de hoje que a gente consegue ver nos jovens jogadores, essa energia não apareceu em vários momentos com os titulares do Flamengo. Sim, exatamente. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Tite, daqui a pouco a gente vai ouvir o Zubeldia também. Agora, sim, a gente estava falando do meio de semana das críticas em relação ao Tite, né? Muitas são justas, né? Algumas pegam pesado e tal, etc. E para o Zubeldia, hein? Porque o São Paulo vive um momento, até conversando com os São Paulinos na redação, tem vários, você sabe que tem muitos, né? Fora também. Fora também, e as mensagens vêm de fora também, é uma loucura. William, mas olha só, perdeu para o Fluminense 2-0, não fez gol. Ganhou com o time reserva lá do Cruzeiro 1-0. Aí hoje fez um gol só contra o Inter, fez 180 minutos contra o Galo, não fez gol. Jogou contra o Botafogo, não fez gol, foi até amassado no primeiro tempo. São justas
as críticas já com relação ao Zubeldia, ele está errando. Ele errou, por exemplo, contra o Botafogo, primeiro tempo, escalou mal. O Zubeldia escalou errado e tal. Hoje, de novo, escalou mal o time. Tem muita gente falando isso. O Zubeldia escalou errado o time, não podia ser assim e tal. Está muito pesado? Está muito injusto para o Zubeldia? Eu acho que, assim, as críticas aos treinadores no Brasil, elas tendem a ser carregadas, né? Nas tintas. Sempre, sempre. Assim, se dá uma importância ao treinador, e claro que o treinador é muito importante, mas parece que tudo é responsabilidade do treinador. Às vezes, até jogos cujos roteiros são roteiros de uma partida bem jogada do ponto de vista tático, de criação, de tudo mais, você acaba não conseguindo. Dito isso tudo, eu acho que, assim, com o Zubeldia, para mim, isso é uma tendência do São Paulo, que eu achei que talvez fosse mudar um pouco com a Copa do Brasil, que é esse exagero para um lado e para outro o tempo todo. Então, assim, a exaltação exacerbada, porque para mim houve uma exaltação exacerbada do Zubeldia em determinado momento, quando ele teve aquela sequência, acho que bem no começo do trabalho, até foram de uns 10 jogos, 11 jogos, mais ou menos, sem perder, e não eram atuações brilhantes, ali era tudo, tá vendo, chegou o técnico, mudou tudo, a troca foi sensacional, que treinador maravilhoso, tudo era perfeito, e não era tudo perfeito, os jogos não eram perfeitos, mas para mim tá se carregando demais. Galera, clima quente continua aí no Ninho do Urubu. O Flamengo infelizmente perdeu mais uma partida aí, hoje jogou até bem, né, velho? Mas, cara, tá faltando alguma coisa no Flamengo, a gente sabe aí, Tite tá passando demais. A gente não tem confiança, a torcida do Flamengo hoje não tem aquela confiança, né, no trabalho do Tite. Tanto também a diretoria já chegou aí, bateu o martelo, que Tite não vai ficar aí pra temporada 2025, já tá tudo fechado, encaminhado, e o Mengão já tá no mercado já buscando aí novos reforços não, né, um novo técnico aí já pra assumir o Mengão. Se for eliminado aí da Libertadores na quinta-feira, eu não ficaria surpreso, infelizmente. É triste falar, mas eu não ficaria surpreso, porque é um time que está deixando muito a desejar, não está jogando bem. A gente vê aí, o Flamengo está muito, muito mal mesmo. E a frente de Tite, achou que vai ser um trabalho excepcional, um trabalho melhor, mas não é isso que a gente vê aí. O jogo do futebol, o jogo do Flamengo não evolui, né? Hoje o time até que jogou bem, vê a galera mais nova ali, que tá querendo algo diferente, algo novo, mas, cara, a gente vê que ainda falta alguma coisa aí para esse time aí brilhar na mão de Tite. Então, bem provável aí Tite não vai ficar aí até o final da temporada, muito difícil, que a diretoria do Flamengo vai assumir esse pepino aí de continuar com o Tite. Esse é o meu ponto de vista. Eu acredito que não fique, entendeu? Principalmente que esse ano é um ano de eleição aí, o Flamengo não vai querer correr esse risco aí, né, de permanecer com o Tite até o final. Então tudo indica que ele vai ser mesmo aí demitido, né, e o Flamengo vai ter que pedir, ou vai ter que contratar aí mais um novo técnico, né, já virou rotina, né. O Flamengo nos últimos anos já teve o quê? Já é o 8º técnico, né, velho? Então o cara é muito técnico, o Flamengo está sempre contratando e nunca contrata um técnico aí em definitivo, né? Sempre essa mesma enrolação, a gente acha, não, agora vai. Mas o time não engrena, velho. Tá gastando uma fortuna aí com contratações, contratou Alcaraz, De La Cruz, Vinha que já se machucou, Michael, Carlinhos, mas o time não engrena na mão de Tite aí. Então, a esperança que a gente tem aí é que o Flamengo realmente, aí, Landim, Marcos Braz, tome uma atitude, né, velho? E demita esse cara, velho. Demita ele, que eu até colocando o Felipe Luiz aí, velho, pra assumir o Flamengo. Eu já colocaria hoje mesmo, aí amanhã já, o Felipe Luiz aí assumir o Flamengo. Seja o que Deus quiser, seria tentando aí a classificação pra semifinal, porque, sinceramente, o torcedor do Flamengo tá muito desanimado com o Tite. Ninguém tá com, acho que nem Tite mesmo tá botando fé e tá confiando que vai se classificar aí para as semifinais da Libertadores.